Já estamos no ar? Estamos, agora sim. Então vamos lá. Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Aqui na Escola do Legislativo. Hoje a gente tem a honra de ter aqui dois convidados, né? Que vão falar um pouquinho com a gente, contar um pouco da trajetória, né? Da formação que eles tiveram dentro da profissão de artista, mais especificamente o artista de teatro, tá? Eu sou João Scarpa, eu faço parte do mandato coletivo A Cidade é Sua, pelo PV, juntamente com a Silvia Morales e com o Pablo Delvage, e nós estamos, né, na pessoa da Silvia, nesse trabalho da direção aqui da Escola do Legislativo, tendo como coordenador o vereador Pedro Kawai. Também temos um conselho, né, que nos ajuda aí na análise das propostas, né, dos temas aqui para a escola. Temos também uma equipe que está trabalhando aqui com a gente, dá todo o suporte, que é a Ana, a Érica e a Leila, a quem a gente também estende nossos agradecimentos, tá? A Escola do Legislativo, ela tem uma programação bem extensa, né? E eu vou passar para vocês o canal através dos quais vocês podem acompanhar os cursos, né? A gente tem um canal no YouTube, tem também o Instagram, que é Escola do Legislativo Pira, e tem o nosso site, que é escola.câmarapiracicaba.sp.gov.br. Então, se vocês podem seguir aí esses canais, né, e acompanhar a programação da escola. Para o encontro de hoje, quem se inscreveu aí, né, depois no final da nossa conversa, preenche lá a ficha da avaliação e que terá direito ao certificado, né, de participação aqui no nosso encontro. Caso você não tenha tido tempo hábil para se inscrever, você pode mandar um e-mail, né, também aqui, só que tem que mandar ainda hoje, né, para escola@câmarapiracicaba.sp.gov.br, que também aí a Ana, a Érica e a Leila vão providenciar o certificado de participação para vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Eu queria passar a palavra aí para o Ricardo e para a Paula fazerem as suas saudações aí. Rick, fique à vontade. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Silvia, João. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Poder rever também a Paula, companheira aí também de trabalho, prazer enorme. E agradecer a presença de todos, né? Eu tenho certeza que será uma bela de uma tarde para a gente poder falar um pouco sobre a formação do teatro, principalmente aqui no interior de Piracicaba. Obrigado, Ricardo. Paulinha? Oi, gente, boa tarde. Meus cachorros, eles participam de todas as minhas reuniões, então, se atrapalhar muito, eu peço desculpas já, porque eles já estão latindo. Boa tarde, obrigada, João, pelo convite, obrigada, Silvia, Pablo, todo mundo aí do Mandato Coletivo. Oi, Rick, que saudades de você, um prazer rever você, ainda que seja virtualmente. Estou muito feliz com esse convite, porque eu acho que é muito importante a gente olhar mesmo para esse lugar da formação do artista, né? Ontem eu acompanhei o Roma e a Fátima, e em momentos eu queria estar assim para poder falar também, porque eu falava, gente, mas tem tudo a ver. Enfim, vai ser uma tarde bem gostosa mesmo, e muito grata mesmo pelo convite. A gente que agradece. Tem um pessoal pedindo aqui no chat para colocar depois o e-mail, né, a respeito do certificado, tá? Acho que foi a Valdinéia que falou, né? A gente vai colocar sim, viu? A Érica até já tá colocando lá a ficha da avaliação para depois vocês preencherem no final. Bom, nosso papo hoje vai ser bem legal, bem dinâmico, como foi ontem, bem participativo, inclusive. A ideia é a seguinte: nos primeiros 40 minutos, o Ricardo vai falar, então, sobre um pouco do histórico dele, né, da carreira dele, mas principalmente sobre a formação técnica, né, que o ator pode buscar aqui no interior do estado de São Paulo, especificamente aqui em Piracicaba, né? Na sequência, a gente abre a fala para a Paula, mais 40 minutos, para que ela também possa falar da experiência dela e da formação superior, né, universitária também, né, nas artes cênicas. Os 40 minutos restantes, a gente abre aí para as perguntas, para curiosidade, né, comentários,
E vocês podem também, inclusive, já irem registrando os comentários, as perguntas no nosso chat. Pode escrever, ou escreve no papelzinho aí ao lado. No final, a gente pode abrir a fala e vocês fazerem a pergunta verbalmente. Tá bom? Então, eu vou ler aqui o mini currículo, né? Porque se fosse para ler o currículo todo, ia passar a tarde toda lendo aqui, né, Ricardo? Então, o nosso primeiro palestrante desta tarde é o Ricardo Araújo, que é ator e diretor de teatro. Atualmente, ele é docente no curso técnico em teatro no Senac Piracicaba. Foi diretor artístico da Companhia Estável de Teatro de Piracicaba, a SETA. Tem formação em pedagogia, licenciatura e pós-graduação em tecnologia da aprendizagem. E Ricardo também é coordenador lá do João, travou pra gente. curso, Você está né? nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Repete que pra gente travou no coordenador. Ah, sim, mas deu tempo de acompanhar aí, né? A leitura do mini currículo, né? Sim, parou em coordenador. Perfeito, então. Ah, tá certo, que ele também é coordenador do curso lá, né, de técnico em teatro do Senac. Bom, Riques, a palavra é sua, então, fica à vontade, tá? E mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu pensei da gente dividir essa conversa, esse bate-papo em duas partes. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho de como de como eu comecei a fazer teatro, né? E que tem a ver também com a questão do curso, né? Curso de teatro. Eu comecei muito cedo, né? Eu considero, tinha por volta de 14 anos ali, né? E eu tinha acabado de vir para Piracicaba, morava no sítio ali perto de Anhembi, e eu precisava naquele momento fazer alguma coisa da vida. Minha mãe dizia assim: você precisa fazer alguma coisa, precisa ser gente, precisa fazer um curso, né? Mas eu nunca tinha visto teatro. Eu não tinha visto uma peça de teatro. E aí, como é que eu fui fazer teatro? Foi justamente porque o que me chamou a atenção naquele momento foi a palavra curso. Como essa ideia de você fazer um incentivo que os pais, não, você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer um curso, e era o que eles estavam me indicando naquele momento, eu saí um belo dia, me matriculei em vários cursos. Curso no Senai, me matriculei no curso de flauta, no curso de violão, e aí tinha inscrição para um curso de teatro no próprio Teatro Municipal. E foi ali que eu comecei a trabalhar teatro sem ver uma peça de teatro. A palavra curso me chamou a atenção. Eu costumo dizer até que se fosse oficina de teatro, como eu não sabia muito bem o que era uma oficina, eu teria acabado nem entrando para fazer o curso. Esse curso foi dado pelo pessoal do Lux Intembres. Ontem eu acompanhei um pouquinho o encontro aqui com a Fátima, ela abordou, né, falou dessa formação. Então, essa primeira experiência teatral, ela foi dada através desse lugar de formação. Foi um curso rápido, feito pela Secretaria em 89, e foi a introdução. E ali que eu pude descobrir um caminho que estava se apresentando. E esse caminho ele era muito interessante, porque um jovem de 14 anos, convivendo com pessoas com muita experiência, com pessoas que já tinham uma bagagem de teatro, isso acabou me ajudando a encontrar um caminho para uma formação. Acabou sendo um alicerce. Era um grupo de teatro na época. Depois dessa oficina surgiu o grupo Sobrinhos do Lux, e mais tarde também eu entrei na SETA, e de lá para cá, daquele ponto, eu me introduzi no teatro, e aí era só teatro, era só trabalho com teatro. Então, essa questão de um caminho que eu tive naquele começo, e que eu fui também trilhando, mas a abertura mesmo foi justamente na ideia
de procurar algo. Naquele momento, em 89, a gente não tinha tantos cursos, né? Pelo menos eu não conhecia os cursos de teatro aqui em Piracicaba, mas naquele momento a gente tinha oficinas, né? E a gente buscava fazer essa formação. Então, passando desse teatro, dessa formação vocacional, eu fui enveredando ali pelo caminho da profissionalização. E aí, mais tarde, depois de tanto tempo trabalhando com teatro, com produção, né, eu acabei me aproximando mais da direção teatral, e por conta da direção teatral, eu, em 2007, a gente conseguiu, né, formar a primeira turma do técnico em teatro, né? E de lá para cá, de 2007, eu venho trabalhando já aí pelo menos 14 anos, né, com a formação. Passei também pela SETA, que também é uma formação, mas como o nosso assunto aqui é a formação no que se diz respeito à formação formal, do ensino formal, é justamente aí que eu entro para poder abordar um pouquinho mais essa questão. Tá? Então, posto isso, dessa relação minha com o curso, desse caminho, que é uma abertura, um lugar de iniciação teatral, né? Eu vou subir aqui uma apresentação para que a gente possa ver um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre o itinerário do curso técnico, e também falar um pouco mais também, aprofundar um pouquinho mais nessa questão da formação técnica. Tá? Então, eu vou só abrir aqui. Só confirma para mim, todos veem a apresentação? Vemos sim, Ricardo. Tá. Sim. Bom, opa, que ele só não está... Primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é trazer uma reflexão sobre a formação, né? Da gente parar um pouquinho para pensar o que é a formação. E aí eu lanço a seguinte pergunta: o que me forma? Eu me formo ou eu ganho forma? Né? É interessante a gente pensar nesse aspecto, porque a gente começa a ter uma ideia de que o caminho que eu percorro e o curso e aquilo que eu faço também me forma. Ou seja, eu ganho forma durante o percurso do curso. Então, a gente refletiu um pouco sobre a formação, aquilo que me forma, e como as pessoas me enxergam dentro dessa forma. É interessante a gente refletir e entender esse lugar, né? Que essa formação ela se dá também através de outras coisas que a gente vê, ou cursos que eu faço, oficinas que eu faço, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu vejo. Exemplo, você pode fazer, você trabalhou com balé, ou você fez artes circenses, tudo isso vai trabalhando também nessa formação, e eu vou ganhando fora. Né? A outra questão é a gente pensar o teatro como arte pedagógica. Né? O teatro, na sua essência, ele acaba sendo uma arte pedagógica. E aí, também trago a ideia de uma reflexão sobre essa formação, que tanto tem a ver com o público, como tem a ver com o teatro. Né? Eu trouxe aqui algumas palavras, né, como umas referências gregas, né, da questão da plateia, da forma, né, e coloca essas duas imagens aqui, de uma árvore e de uma argila, para a gente pensar que trazê-la para trás, né, voltar um pouco no tempo, principalmente lá no teatro grego, numa Grécia arcaica, para a gente lembrar que aqueles mestres
os mestres usaram o teatro como uma forma educativa. Há uma história de que embaixo das árvores ali, as crianças elas representavam às vezes partes da Ilíada ou da Odisseia. Então eles usavam essa forma para ensinar e representar, e trabalhavam isso. Embaixo dessa árvore, por exemplo, se formava uma argila, e isso tinha uma simbologia no sentido de que argila formação, né? Então a gente refletiu um pouco sobre essa origem do teatro como forma pedagógica, tanto como para o ator, para a plateia, né? Como um instrumento de aprendizado. Aqui eu gostaria de trazer um pouco do ensino, né, dessa busca do ensino do teatro no Brasil, né? Eu não vou entrar nos detalhes da formação, né, das histórias todas, porque é uma história muito longa, mas já em 1862, a gente tem aí o diretor, João Caetano, que naquela época ele já reivindicava uma escola de arte dramática, ele já pensava numa formação, lutou muito para que isso acontecesse, escreveu um livro falando sobre, dando instrumentalização para os atores. Era um cenário, naquela época, onde os atores se inspiravam ainda nos moldes europeus, mas você não tinha aqui mesmo atores que pudessem representar os clássicos daquela época, então havia-se uma angústia, era muito intuitivo naquela época, né? E buscou-se muita criação de liceu, de conservatórios, em 1911, ali, já no início do século XX, Arthur Azevedo também já com a ideia de criação de conservatórios, né? E aí, a partir dos anos 30, aí vem a luta pela expansão, pela descentralização também do ensino de teatro. E aí, surgimento de conservatórios, de cursos práticos, né? O próprio Serviço Nacional do Teatro. E aí vem uma série de luta no sentido de criar escolas, né? E vai surgir várias escolas após esse período, né? Como a IAD, você tem N escolas que relacioná-las aqui seria muito difícil. Mas, para a gente pensar o quanto a ideia de formação do ator ela é importante nesse aspecto. Aqui eu trago duas indicações, né, de livros. A gente não tem muito material, né, para refletir sobre isso, mas dois livros aqui que apontam, né, que traz esse estudo. O primeiro é esse livro aqui, Tornar-se Ator, né, uma análise que eu achei muito interessante ter esse contato, né, com esse livro, no Paulo Luiz de Freitas, porque ele traz uma análise profunda dos cursos de teatro, ele traz dados, ele traz o perfil de aluno. É um livro que traz essa narrativa e ela é muito interessante, né? Então, eu indico. É uma pena que, na verdade, ele faz uma análise ali até os anos, até 1998, né? Mas a essência e a ideia do livro é muito interessante. E o outro é um livro já contando a história da formação do ator, que também é interessante. Então, eu deixo aí duas referências para quem quiser entender um pouco mais desse processo do ensino de teatro no Brasil. E aí, pensando no perfil profissional, né? O que é o técnico em teatro? Logicamente que eu vou falar um pouquinho mais sobre aquilo que eu conheço,
que no caso, assim, é meu contato com o Senac, né? Mas a definição mesmo, né, o que é esse teatro, é um profissional que cria, que constrói, né, personagem, que utiliza de recursos vocais, corporais, né? Então, esse conceito profissional, ele está dentro ele é descrito, né, no próprio MEC. O MEC já fala um pouco, traça esse perfil profissional do ator, né? O que a formação técnica tem diferente, aí, né, a gente pensando em ensino formal, né, a ideia de você ter um itinerário formativo. Os cursos, o curso técnico, ele tem um itinerário, ele tem um percurso para você fazer, o que é diferente quando você está ali no ensino não formal ou informal, né? Então, você tem uma intenção pedagógica. E essa intenção pedagógica também passa por uma proposta da escola, né? Então, são mecanismos, né, que regulamentam o curso e que traz para quem está procurando um caminho, uma trilha, uma organização. Então, quando você pensa no ensino formal, você tem, logicamente, ali uma estrutura que permite você ter um desenho das etapas que você vai desenvolver, né, e aonde você vai chegar. Geralmente, a carga mínima horária, né, de cursos técnicos, ela é determinada pelo MEC, e ela tem ali 800 horas. Né? Há cursos que têm um pouco mais, mas essa é a carga mínima do curso técnico. Né? O Senac também segue essa carga horária do curso. Quando a gente pensa na questão do curso, e às vezes as pessoas procuram, eu vou fazer o curso para isso ou para aquilo, vem a questão da profissão. Né? Então, como a nossa profissão é uma profissão regulamentada, e aí eu estou falando de ensino formal, e as pessoas acabam procurando o curso ou pela formação ou pelo próprio DRT, que aliás, essa nomenclatura ela já mudou há algum tempo, mas as pessoas continuam falando, né, buscando o DRT. Na verdade, o curso ele não dá o DRT, né? Ele dá um certificado. Esse certificado, o aluno, né, ele tem em posse, aí sim ele vai e procura, né, a delegacia, a Superintendência Regional do Trabalho, e aí sim ele tira o seu registro profissional na categoria, né, artista, função ator. Né? Da organização. Geralmente as escolas elas trabalham o curso, né, ou faz a organização, às vezes, né, com competências, com módulos, blocos, né? No Senac mesmo a gente já mudou várias vezes, o curso já sofreu pelo menos umas 3 reformulações desde que eu estou lá. Atualmente a gente tem que trabalhar por competências, né? Que a gente chama de UCs. Né? E eu coloquei aqui um itinerário de algumas das competências, né? Geralmente o curso ele começa com uma carga horária inicial ali com realização de improvisações teatrais. Essa é uma parte do curso que ela é muito introdutória, ela é muito focado em jogos teatrais e muita, como o próprio nome diz, muita improvisação teatral. Né? Em outros momentos, você tem a pesquisa de movimentos artísticos e históricos, que é a própria história do teatro. Então, existe uma carga horária destinada a isso. No Senac, a gente trabalha também com uma unidade. Há escolas também que trabalham em 2 etapas, teatro contemporâneo, teatro moderno, acaba dividindo um pouco mais essa competência
de História do Teatro, o que é fundamental para a formação do ator, né? Quando a gente pensa na formação do ator, entender a importância, nós trabalhamos muito com essa parte da pesquisa, a gente acaba, quem segue essa carreira, quem busca essa carreira, jamais vai deixar de pesquisar, de procurar, porque nós temos muitos e muitos anos de história e é incessante essa busca constante. No curso, o aluno ele passa por toda a história, mas é uma necessidade muito grande de se aprofundar mais ou até mesmo determinar uma pesquisa de tamanha que o volume, né, de material e de conteúdo que você tem dentro dessa competência História do Teatro. A utilização da expressão corporal, que no momento para a gente está sendo muito difícil, mas existe uma competência para isso, ou você pode também entender como um módulo, assim como você tem o módulo de expressão corporal vocal, e que um está atrelado ao outro, não tem como você separar, a gente separa em módulos, mas no fazer está muito linkado, assim como construir personagens. No Senac, não em todos os cursos, mas a gente tem uma parte de caracterização, né, que é você fazer, trabalhar a maquiagem, né, a construção da personagem através da maquiagem, interpretação de cenas, de textos teatrais, essa é uma parte que uma parte intermediária, eu poderia dizer assim, do curso, né, onde você não monta uma obra completa, mas você trabalha mais focado na construção de personagens, mas também no experimento teatral. Uma outra competência é a interpretação para cinema e publicidade. Não são todos os cursos que têm essa carga horária, o Senac disponibiliza essa carga horária, porque ele entende que o aluno ele precisa ter esse contato com a linguagem audiovisual. Então, ele tem ali uma introdução, né? A elaboração de projetos teatrais é uma competência fundamental hoje em dia, principalmente porque quando você pensa em projetos, tudo que você fez, que você estudou, precisa ser colocado em prática. E entende-se que o estudo de projetos teatrais e propostas vai permitir que o aluno ele possa trabalhar a sua produção e fazer com que ela prossiga. Então, assim, é uma competência muito importante no curso, e talvez seja uma das mais importantes na questão de dar andamento após o curso, né? Num outro momento, a gente tem, por exemplo, criação de cenas, performance teatral, é uma parte muito também experimental, mas que está linkado à questão da montagem teatral. São competências onde o aluno ele começa a buscar o que ele vai finalizar o curso como montagem, mas é uma parte em que é fundamental para que ele decida qual vai ser a montagem teatral que ele vai fazer como encerramento do curso e tudo mais. Tá? Então, aqui é um itinerário, né, do curso, né? No Senac, a gente tem ainda uma outra competência, que é o PI. Hoje, as escolas têm trabalhado também com essa questão do projeto integrador, e é basicamente no começo do curso, e no decorrer do curso, o aluno escolhe o que ele tem como projeto, e a ideia é que esses projetos não se finalizem no curso, mas que o aluno possa sair dali com uma ideia, ou com um plano de negócio,
um projeto que ele possa levar mais adiante após concluir o curso, né? Então, não é um projeto, às vezes, as turmas determinam qual vai ser a forma que vai ser feita, e os professores apenas dão a orientação. Quando a gente pensa no PI, no projeto integrador, ele acompanha o curso, mas ele tem, por exemplo, 11 encontros com os professores, mas, ao mesmo tempo, as outras competências servem para subsidiar o projeto do aluno. Então, aqui, basicamente, é um painel, né, das competências, mas essa divisão, ela, como eu disse, ela está muito próximo, quer dizer, ela é do próprio curso que eu trabalho. Há outros cursos que trabalham de forma um pouco diferente. O perfil de aluno no curso técnico, ele acaba sendo o mais variável possível, né? Então, a gente tem diferentes faixas etárias, né? Geralmente, você recebe ali várias idades diferentes, você tem tudo isso. A não ser um período que a gente estava trabalhando com o Pronatec durante os 2 anos, que praticamente eram alunos da mesma idade, ali na faixa de 16 e 17 anos, né? Diferentes objetivos, às vezes as pessoas procuram curso pelos mais variados motivos, acaba muitas vezes esse perfil de talvez perder a timidez, muitos para ganhar mais experiência, aperfeiçoamento, enfim, são diferentes objetivos. E também de diferentes experiências, né? Então, a gente acaba recebendo alunos que já têm muita bagagem, outros não têm tanta bagagem, e o desafio de equilibrar tudo isso. Outros, a busca por vivência artística, tem muito disso também. A inserção no mercado de trabalho, aprimoramentos, né? Aulas, alguns professores procuram, que já dão aula em cursos, né? Então, por exemplo, a pessoa dá aula de educação artística, mas quer aperfeiçoar um pouco mais, quer conhecer mais do teatro, ou dá aula de dança. Então, a pessoa quer agregar essa experiência ao que ela já faz, né? E também o curso acaba sendo uma porta de entrada para o universo acadêmico, né? A gente pode até dizer que, pensando em universo acadêmico que a Paula vai abordar com vocês, o curso técnico ele acaba sendo um lugar onde eu aprendo a dirigir o carro, né? Então, mas assim, aprender a dirigir o carro e numa outra etapa você vai conhecer, né, cientificamente, no universo científico acadêmico, você vai conhecer como funciona esse carro, como é a peça, como é que se encaixa. Então, eu faço esse comparativo também, né, para a gente tentar entender esse universo acadêmico e o universo dos cursos técnicos. Conhecimento técnico basta, né? É preciso a gente pensar também nessa formação humana, né? Na formação do cidadão. Essa também é uma premissa, né? Os valores do SENAC, e que possa refletir também sobre a sociedade, né? Que seja um ator com engajamento em questões sociais, né? Que possa refletir sobre as questões sociais, né? E aí eu trago algumas provocações no sentido da carreira, né? Qual que é realmente a função do artista? E pensar nessa função do artista, principalmente no interior, né? A nossa realidade no interior, em termos de, essa palavra é um pouco difícil, mas a gente tem que pensar nela, de mercado, né? A gente avaliar e tentar enxergar onde é que esses pontos
da nossa própria região pode nos ajudar no sentido de viabilidade financeira de produção. Essa é uma outra questão, né? Discutir essa questão do mercado de trabalho no interior. Aí a gente vem com a questão de atuar apenas nos grandes centros urbanos, né? Muitos alunos têm essa questão, né? Acho que todos acabam tendo um pouco essa ideia de ir para os centros, eixo Rio-São Paulo, que é muito interessante. A gente tem muitos alunos que saíram, foram para São Paulo e Rio, encarar esse desafio. Mas também a gente tem que pensar aqui na nossa região, no sentido de população mesmo, né? Nós vivemos em Piracicaba, Campinas, né? A gente tem uma região com cidades de médio porte, né? Com cidades que têm um potencial artístico bem interessante, tá? E que pode ser explorado, né? Ainda mais. Opa. E aí, o que é ser um artista realizado? O que é você pensar, tá, eu fiz um curso, entrei nesse itinerário, mas o que é você estar realizado? E aí eu trago outra, né? Nós somos, pelo menos, uma geração que acabou construindo a sua carreira no interior, né? Fez muito teatro na sua cidade. Então, o que me torna, o que me deixa satisfeito, ou vou ficar com essa angústia eterna do sucesso fora daqui. Essa é uma outra questão. O artista só vive no palco, né? O artista só vive no palco ou na frente da câmera. Essa é uma questão que, às vezes, a gente procura discutir bastante com quem está entrando no curso. Esse sonho natural de quem vou fazer um curso, vou entrar no teatro e vou trabalhar na TV, né? Sonho louvável, mas você também tem que trazer a realidade e tentar entender esse lugar. E aí outra questão sobre a carreira, né? Apesar do fim do preconceito, né? Então há uma dificuldade às vezes de você trabalhar e um choque de valores familiares que se coloca, né, e que acaba, às vezes, atrapalhando as decisões, né, artísticas. Né? E aí, outra questão, a última questão com relação à carreira, é a busca do sucesso e fama. Né? Então, você pensar, o meu sucesso e fama está em cima do meu trabalho, né? Ou essa pressão, né? Então, essa pressão da sociedade, né? Da família que cobra, você tem que estar na TV, você tem que estar fazendo isso, você tem que ter sucesso e tudo mais, né? Então, são perguntas, não tem tantas respostas para tudo isso, mas a formação técnica visando o mercado de trabalho, né? E eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente olhar para esse lugar talvez seja como essa imagem, ainda não está, meio muito nublado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar entender, e os alunos do curso, ou quem pretende fazer um curso, né, tentar entender quem é que tem esse potencial para ser um espectador, né? Ou tentar entender o que esse espectador deseja, o que ele espera, se você vai trabalhar com reflexão, entretenimento, né? Como fazer diferença em meio a tantos canais e possibilidades, né? E qual é a necessidade do público no cenário que nós estamos, que é a pergunta de $1 milhão, né? Porque nesse cenário pandêmico, as coisas se tornaram muito mais difíceis. Buenos, eu não sei com quanto tempo nós estamos, mas essa seria a primeira abordagem, né?
Não sei se alguém tem alguma pergunta. Oi, Ricardo. Oi. Tá dentro do tempo, né? Do seu tempo nessa primeira parte, né? As perguntas a gente vai reservar para o final, tá? Depois que a Paula também fizer a fala dela, né? A Ana tem acompanhado, né? Aqui o chat e tal, tem vários comentários aí elogiando, tá? Né? As suas aulas, saudades das aulas, né? Enfim. E aí, depois que você concluir a sua fala, né? Aí eu abro para a Paula e no final a gente traz todas as questões e comentários de uma sua vez, tá bom? Certo. Eu fiz essa primeira abordagem, né? E eu não sei quanto tempo nós temos ainda, né? Para a Acho que gente. dentro da tua fala, Ana, você tem controlando aí, mas eu acho que tem mais uns 5 minutos. Isso, exatamente. 7, sendo mais específico. Pensando um pouquinho nessa questão, né, da minha própria experiência, né, com o curso, né, com a formação, a gente sempre observa o desejo, né, dos alunos e a sua busca, né, o que ele está buscando ali naquele momento, né. Isso acaba sendo sempre um desafio, porque você tem uma realidade que, que tem a ver com questão de espaço, questão de estrutura, né? Sonhos, desejos, o curso ele tem que dar conta de tudo isso, né? Dar conta dessa formação e de você tentar entender que essa formação ela não para por aquele momento, né? Então, mesmo que eu trabalhe no curso de teatro, que eu faça o curso, esse aprendizado ele não para ali no curso, né? É muito importante a gente pensar que nós, como atores, nós estamos em eterna formação. Um curso de teatro que tem 800 horas, dividido ali pelos dias, ele acaba durando 1 ano e meio, 2 anos, né? E isso não para por aqui, né? Ele você não finaliza o seu aprendizado exatamente no dia que o curso acaba. Muito pelo contrário, às vezes você terminou o curso e você tem ainda uma longa jornada pela frente, né? Hoje, nós temos aí vários alunos, né? A gente tem discutido muito porque, diante dessa enorme, nessa pandemia, as nossas dificuldades são imensas, né? Então, para vocês terem uma ideia, nós começamos com uma turma no presencial, e aí veio a pandemia e passamos para o virtual. Você fazer essa adaptação toda para essa realidade foi um desafio, né? É possível, há perdas, dentro desse cenário, pensando na formação do ator. Ao mesmo tempo, nós temos temos uma turma que começou no primeiro dia, né, acho que exatamente no dia 16 de março do ano passado. Então, já estão aí há um longo tempo, né, trabalhando no virtual. E aí o desafio é imenso, porque você tem que adaptar tudo que você pensou em termos de aprendizado para o virtual. Mas então o que é possível fazer no virtual? Estamos descobrindo essa forma de se ensinar, de se trabalhar, de formar os atores com os instrumentos que a gente tem. E aí o foco
o foco acaba sendo muito mais na interpretação, o foco acaba sendo mais nas intenções de textos, na discussão de fazer teatral. É possível? É possível. É difícil? Muito difícil. Então, só trazendo para vocês essa questão da formação do ator, e que nós já estamos aí com, né, mais de um ano nesse cenário pandêmico, e que é um outro lugar de se discutir, né, em questão de aprendizado, não só no teatro, mas também em outras áreas, né? Então, esse é um desafio para todos os lugares, todos os professores, um desafio para os alunos e um desafio também para os alunos que são guerreiros, né? Nesse lugar de buscar a sua formação e de manter o teatro vivo, né? A arte viva, né? Isso aí, Rix. João? Oi, né, que você parou, falei assim, será que eu travei? Será que o Ricardo concluiu? Bueno, gente, basicamente era isso. Eu não sei se eu fui Foi ótimo. Foi assertivo ótimo, aí nas Ricardo. colocações, mas a ideia era essa. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, fico aberto para as perguntas. As pessoas estão comentando aqui no chat, alguns até já deixaram perguntas também, mas foi bem ótimo, foi bem objetivo. A gata acabou de derrubar minha cadeira aqui, né? Então, esse barulho foi isso. Enfim. Bom, Henrique, você concluiu a tua parte, então, para a gente poder... Tá, então, antes de passar para a Paula, eu queria passar a fala aqui para o vereador Pedro Kawai, que, como eu disse lá no início, né, ele está como coordenador aqui da Escola do Legislativo. O Pedro também sempre foi uma pessoa bastante atuante na área da cultura, né? Então, é um prazer ter ele aqui na escola e aqui junto com a gente hoje também, né? Que ontem, infelizmente, ele não pôde participar. Pedro, fique à vontade para usar a fala. Você está no mudo, tá? Ao vivo é assim, né? Sempre acontece uma falha. Bom, Paula, Ricardo, João, muito boa tarde a todo mundo que está participando dessa oficina. Primeiro, agradecer a presença de vocês, acho que a escola cresce a cada dia. Ricardo, um prazer revê-lo, mesmo que online, né? Prazer revê-lo. Prazer todo meu. Um prazer muito grande. A Fátima, um abraço para todo mundo aí. A formação, o João, não sou tão atuante na cultura quanto vocês, mas pelo menos muito do poder público eu aprendi dentro da Secretaria de Cultura e sou muito grato a isso. Então, acho que, sabe, Ricardo, aquilo que você falou na questão da formação, eu lembro que toda vez que a gente iniciava as inscrições lá das oficinas da movimentação cultural, o teatro era aquela que mais brilhava os olhos das pessoas, principalmente dos adolescentes, no início, sabe? Aquela primeira presença, aquela primeira aula. Então, eu reparava muito nas aulas, eu sempre acompanhava as primeiras aulas de violão, de dança, de teatro, e a aula de teatro era aquela que você percebia que o olhar estava mais assim aceso, mais atento. Então, acho que aquela questão do sonhar, a questão do interpretar, do vivenciar o teatro, acho que foi uma das grandes experiências que eu tive na Secretaria de Cultura. Eu sou muito grato por poder ter feito parte disso. E tem um irmão que é do teatro, né? O David, para quem não conhece, David Kawai é meu irmão, né? Também é do teatro, está lá no Canadá agora, e, enfim, vivendo a vida dele. Mas parabéns e obrigado, viu, Ricardo? Obrigado pela oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos. Tenho certeza que a Paula também vai agradecer muito nosso trabalho hoje. E pedir desculpa que eu tive uns problemas de internet aqui, que essa questão de online, de home office, eu estava acostumado com as minhas conexões na câmera, aqui em casa deu um pau aqui, só consegui resolver faz uns 10 minutos aí. Mas estamos juntos, contem sempre com a Escola Legislativa. Obrigado, João, pela oportunidade também. Obrigado para a Silvia, nossa diretora, né? O mandato coletivo sempre atuante na cultura e nas questões que o município precisa. Ricardo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela palestra. Peguei o finalzinho aí, mas contem sempre com a gente. Paula, seja bem-vinda. Boa discussão aí, boa palestra. Estou aqui
Vou estar com a câmera desligada, mas com o fone ligado. Agora eu vou estar ouvindo, e no encerramento eu volto. Obrigado, Pedro. Manda um abraço pro David, viu? Nossa, faz muito tempo que a gente não o vê, né? Tá bem Mando longe, sim. Ele esteve mas no tá carnaval bem. do ano passado aqui. Eu brinco que ele que trouxe o Covid do Canadá para cá. Nossa, e a internet está ruim mesmo aqui, inclusive deve ser nessa região da Paulista aqui, né? Mas enfim, É. eu vou então agora chamar a Paula, mas antes queria fazer a leitura aqui de bem breve, né, do currículo dela. Paula Ibanez é atriz, diretora teatral e doutora em artes da cena pela Unicamp. Tem experiência na docência e em pesquisa relacionada às artes da presença. É membro do grupo de estudos interculturais das artes da presença da Unicamp. Paula, então vamos dar continuidade, tá? A fala está com você aí por 40 minutinhos para a gente conhecer um pouco da tua carreira e do quanto que a formação universitária pode interferir, né, na carreira, na formação do artista do interior. Fique à vontade. Obrigada, João. Oi, gente. Boa tarde a todos. Alguns já me conhecem, que estão aqui, outros eu não conheço, mas muito prazer ainda que virtualmente. Bom, quando o João me convidou para vir bater esse papo com vocês sobre a formação universitária dentro da formação do artista, aí no meu caso é mais em relação ao artista da cena, né, a questão das artes presenciais, eu fiquei pensando muito assim, o que me levou, né, a escolher fazer uma faculdade de artes cênicas, fazer um mestrado em artes cênicas, fazer um doutorado em artes cênicas, me envolver com grupos de pesquisa relacionados à área de artes da presença. E aí o que para mim mais me provoca é a possibilidade que, quando a gente pensa no ensino universitário, dar à arte o valor de conhecimento que ela traz a nós, né? Porque muitas vezes a gente pensa em arte, ou as pessoas pensam na função do artista, na função da arte dentro da sociedade, como um lugar que é um lugar de passar um bom tempo, né? De entreter-se, de eu preciso desaluviar, então eu vou ao teatro, ou vou assistir um filme, ou vou ouvir música. E eu penso que a arte, ela é tudo isto, mas também está muito mais além de tudo isso, né? E ela como lugar, o fazer artístico, o pensar artístico como lugar de desenvolvimento de conhecimento, de reconhecimento de um conhecimento que é criado nesse processo, né, de se fazer arte, é um espaço que é necessário ser validado, né? Eu ouvi durante muito tempo, quando eu escolhi, né, enveredar por esse caminho das artes e do teatro e da dança e tal, durante muito tempo eu ouvi, mas é que artista não trabalha, é que a tua profissão é muito divertida, porque artista só se diverte, fazer arte é fácil, enfim. E, na verdade, isso é um pensamento muito equivocado, né? Não, ser artista nem sempre é tão divertido. Lógico que nós temos muito prazer, né? Temos que ter muito prazer, porque somos parte de uma profissão que já é muito mal reconhecida, né? Tipo, que as pessoas não dão o valor que talvez ela merecesse ter, né? Não dão a importância que ela merecesse ter. Então, pelo menos que nós tenhamos prazer ao fazê-lo, né? E que possamos levar prazer às pessoas que nos assistem, que usufruem, enfim, que se deleitam com as artes. Mas não é um lugar onde a gente não estuda, não é um lugar onde não há uma pesquisa sobre o conhecimento, uma pesquisa sobre a importância desse fazer, né? A arte por si só, desde de seus primórdios e de seus inícios, já seja no Ocidente ou seja no Oriente, ela sempre teve como base questões humanas, né? O Peter Brook fala uma coisa que eu gosto muito e que eu li há muitos anos atrás, e isso acho que me conduziu, né? Me colocou num lugar de reflexão sobre o porquê que a gente faz arte, que eu acho que é muito importante. Ele diz que qualquer pessoa interessada em entender
entender ou tentar entender a complexidade humana de vir estudar teatro e não simplesmente olhar para a organização das formigas. Ele faz isso num paralelo, porque muitas vezes, criando um paralelo, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre as relações humanas, a gente, né, muita gente já usou esse lugar de comparação, a sociedade das formigas, que é super organizada e tal, e a nossa sociedade. E ele diz que, em vez de olhar para as formigas, para entender a nossa complexidade como seres humanos, deveríamos olhar para as artes, né? No caso, especificamente do teatro. Então, eu acho que o pensar a formação do artista no âmbito acadêmico, no âmbito da formação universitária, no âmbito do lugar de pesquisa... Esperar passar uma moto, que aqui na minha rua, gente, passa um monte de moto e elas passam acelerando, e aí faz um barulhão. Me desculpem. Eu acho que, voltando aqui, eu acho que ter este olhar para o fazer como um lugar de pesquisa, de investigação, que nos aporta, não só como artistas, mas como sociedade pensante, como seres pensantes, para que a gente possa entender, se aprofundar, verticalizar nas nossas próprias complexidades, é de suma importância. Então, eu me lembro que eu, durante um tempo, eu fui professora no Senac, aqui em Piracicaba também, fui parceira do RICA, e a gente vibrava muito quando um dos nossos alunos dizia: eu quero fazer uma faculdade de teatro, né? E tivemos muita sorte de que alguns desses alunos realmente hoje estão na faculdade de teatro e estão fazendo pesquisas e estão se questionando e questionando o mundo como pensadores críticos, né? Dessa nossa existência, desse nosso lugar de estar, de habitar, né? Então, eu acho que esse é um lugar que a universidade nos permite. E também para validar, né? A arte como lugar de pensamento, a arte como lugar de conhecimento, a arte como lugar de desenvolvimento humano, né? Ela não é só para divertir, a arte não está só para nos divertir, para nos dar prazer. Ela também está para nos fazer pensar, também está para nos fazer melhor, para nos fazer críticos. Então, eu acho que, nesse sentido, a universidade, a formação do artista dentro da universidade é de extrema importância, né? E de uns anos para cá, isso tem aumentado muito, né? Eu me lembro quando eu entrei na Unicamp, faz muito tempo já. Essa é minha filha, gente, eu vi que o João falou aqui: oi, Lia! Sim, essa é minha filhota, Lia, está aqui, ela sempre está comigo. Ela e meus cachorros estão sempre nas minhas reuniões online e tal, nesses tempos pandêmicos. Enfim, eu me lembro que quando eu entrei na Unicamp, havia já várias universidades de teatro, já faz alguns anos. Eu entrei na Unicamp em 94. Mas houve depois, dentro de houve como um boom, né? Com as universidades federais, quando as universidades federais cresceram e foram sendo criadas, graças a Deus, a universidade pública se ampliou, né? E vários cursos de teatro foram sendo criados, tanto no âmbito do bacharelado quanto no âmbito da literatura, da licenciatura em teatro, que vai olhar para esse lugar do professor de teatro dentro da educação básica. Olha que importante que é isso, gente, né? Dessa formação do artista, não só para atuar como artista, mas para atuar na formação de um ser que vai ser, que é um ser pensante, que vai estar dentro da nossa sociedade. E quão importante é isso, né? Então, aí a nossa área, esse lugar do pensar a arte como um lugar de ciência no sentido não científico também, mas de ciência de saber, de ter consciência, de ter conhecimento sobre esse lugar da arte e do fazer, é importante. Ele foi sendo ampliado, e assim foram sendo ampliadas as pesquisas em linguagem artística, as pesquisas porque a importância da arte, não só dentro dessa formação, pensando não só no fazedor de arte que vai fazer a arte como o cara que vai fazer teatro e vai viver de teatro, ou o cara que vai ser músico, o cara que vai ser dançarino, mas também aquele lugar do educador artista, né? Aquele artista que
pensa a arte dentro do âmbito da educação e que é fundamental, um lugar fundamental para se desenvolver um olhar crítico, um pensamento crítico dentro da construção da história e ajudar para que outros profissionais de outras áreas sejam tão melhores quanto puderem, né? Eu sempre digo que a arte ela não serve só para me fazer pensar, né? Ela faz com que a gente seja melhor, né? Melhor porque a gente pensa a nós mesmos, a gente pensa o outro, a gente pensa o mundo, a gente pensa a relação com o outro, a relação do outro com o mundo, e isso, o fato de pensar sobre o que somos através de um prisma artístico ou através das possibilidades que a arte nos traz, deste caminho de pesquisa, né? Que é possível dentro do âmbito acadêmico, nos faz pessoas melhores, faz com que sejamos sociedades melhores, né? Sociedades melhores. Eu fico me perguntando o que teria sido de nós nesse momento tão pandêmico se não fossem a quantidade de eventos artísticos que aconteceram online. E eu não me refiro só a teatro, né? Mesmo porque eu tenho uma questão com essa coisa do teatro online. O que é teatro online? Teatro é vivo, teatro é contato, é direto, é relacional, né? Eu preciso ver o olho, sentir o cheiro, o calor das pessoas. Isso é teatro, para mim. Mas eu percebo que dentro desse lugar tão pandêmico que estamos vivendo há mais de um ano, se não houvesse esse movimento de se reinventar para continuar poder estar pensando sobre, estar fazendo sobre, levando reflexões sobre, teria sido muito mais difícil do que tem sido, né? Eu não acho que o que é virtual, o que está acontecendo aí é teatro, mas eu acho que é um lugar novo que está surgindo, e muito bom que esteja surgindo. Eu não sei como é que faz, eu estou aprendendo também, mas eu acho que esse movimento da não aceitação que a arte traz em si, né? Tipo, essa necessidade de dizer, essa necessidade de se colocar, essa necessidade de questionar, essa necessidade de buscar outras formas, tem feito com que a nossa existência nesse último 1 ano e 11 dias, desde que foi reconhecida a pandemia, no Brasil seja um pouco menos pesado, né? Seja mais possível de respirar, né? Mas esse é um pensamento que eu tenho hoje, depois de muito tempo, né? Porque também tem uma questão que é assim, então você vai para a academia, você vai fazer faculdade, você vai virar pesquisador das artes cênicas, e aí você vai virar um teórico chato, e isso vai ficar lá naquela bolha acadêmica, elitista. E eu acho que isso é justamente o movimento contrário, né? Ontem, quando eu ouvi a fala do Roma, e ele falando do como ele se formou, né, do importante que foi essa questão do fazer, do aprender a fazer, do colocar a mão na massa, do artista que faz tudo, é muito engraçado, porque nós que somos do teatro, a gente faz tudo mesmo, a gente monta cenário, a gente constrói figurino, a gente desenha luz, a gente opera a luz para os amigos, a gente... Não é um glamour, né? É muita mão na massa, é muito trabalho duro, a gente ensaia até altas horas da madrugada, a gente vara à noite pensando e escrevendo texto e trocando mensagens, enfim. A formação acadêmica ela não está e não pode estar desvinculada desta prática. Ou seja, a reflexão que se tem sobre o fazer teatral tem que ser uma via de mão dupla, né? Você não pode se tornar... Eu não acredito que existam teóricos das artes da cena que não estejam sendo inspirados e inundados e transbordados pelas práticas das artes da cena. E vice-versa, né? Não existe um único lugar. Então, esse caminho do se formar, mesmo que seja no nível superior, de se tornar um pesquisador das artes da cena, se assim for o desejo, porque não é uma obrigação, você pode fazer uma faculdade e ficar ali. Não exime do fazer, né? Não exime do continuar buscando, do continuar fazendo, porque as reflexões e as possíveis teorias
o escrever sobre, né? O pensar sobre, o colocar sobre um papel, escrever um livro sobre, vem a partir de um lugar da experiência, do experimentar a arte. Essa experiência ela pode se dar em diferentes níveis. Eu posso experimentar a arte fazendo arte, eu posso experimentar a arte assistindo arte, sendo tocado pela arte. Mas ela está sempre a partir do lugar da experiência. A experiência é um lugar prático, é um lugar concreto em que algo acontece realmente, não é só um lugar que eu escrevo sobre. Mas o próprio ato de escrever sobre é uma experiência, né, se a gente for pensar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não está desvinculado, não são desvinculadas esses dois lugares, né? Tipo, da prática, a prática como formação, a prática como fazer. Eu acho que quando você vai para uma universidade de teatro, mais que nunca você tem que fazer teatro. O fazer teatral ele tem que estar atrelado a essa formação formal do teatro, né? Ou das artes em geral. Não precisa. E se for um músico, a mesma coisa, em relação às danças, a dança também, eu penso, né? E a cultura popular também. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante a gente trazer, porque é um lugar que está sendo cada vez mais olhado pelo âmbito da universidade, que é esse lugar da nossa cultura popular, né? Nós somos um país que é repleto de manifestações culturais das mais lindas possíveis, transbordantemente belas e assim, tipo gordas de conteúdo, né? Em todos os sentidos, onde há uma relação direta entre vida, arte, o fazer a arte, como isso atinge a vida das comunidades, como as comunidades se estabelecem a partir dessas relações com a cultura popular, né? Com as próprias fés das pessoas, e aqui sem nenhum dogma, mas de fé mesmo, de crer em coisas, em algo. E durante muito tempo isso esteve muito fora, né, do âmbito acadêmico, porque parece que a universidade é um lugar muito elitista, e aí só algumas pessoas, poucos escolhidos, iluminados pelos deuses da sabedoria, terão acesso àquele conhecimento. Isso é uma bobagem gigantesca, né? O papel da universidade, o papel do pesquisador dentro da universidade, seja ele da linguagem que for, mas se for das artes ainda mais, ele não tem que produzir para a bolha intelectual acadêmica, mas ele tem que produzir para que isso se expanda para a comunidade, se expanda para a sociedade, e tem que ter um olhar de muito carinho e de muito respeito para tudo que a própria comunidade já produz artisticamente, né? Para tudo que o nosso lugar, que o povo produz artisticamente. E aí isso é um lugar que graças aos bons deuses, deusas e todo o universo, tem sido lavrado por muitas mãos dentro do campo das universidades. Hoje nós temos grupos de pesquisa que abrem as portas e se escancaram para receber esse conhecimento que vem das culturas populares, né? E no sentido de reconhecimento, não para dar um laurel, para botar uma coroa, não, mas de um reconhecimento de humildade mesmo, e de quase pedindo desculpas, dizer, nossa, vocês são muito bons, galera, desculpa pela gente não ter dado a vocês esse lugar antes, né? Porque durante muito tempo, gente, vamos falar real, a universidade foi super elitista, era, né, cultura popular e a arte clássica e a cultura popular. Graças a muita gente que vem aí lavrando bravamente, isso está sendo pouco a pouco desestruturado, e cada vez mais temos esse olhar para a potência que somos, né? E para entender que tudo que se produz de pesquisa dentro da arte, ela tem que estar voltada para a comunidade, né? Não, eu sou do meio acadêmico, eu sou parte de grupos de pesquisa vinculados à Unicamp, participo de congressos, adoro congressos, sou cabeçona, adoro estudar, adoro escrever artigo, adoro. Mas se tudo isso só servir para ficar discutindo com os meus colegas acadêmicos, não tem o mínimo sentido.
Isso só tem sentido quando ele começa a refletir, a tocar, a instigar, a provocar a comunidade, as pessoas, o mundo. Porque para a gente ficar discutindo entre nós, que somos os acadêmicos, não vejo sentido, né? E aí, com isso, eu tive uma experiência muito bonita. Logo que eu entrei no mestrado, bom, eu tive uma pausa, tá, gente, na minha formação. Se ficar confuso o que eu estou falando, depois, na hora das perguntas, vocês me falam, porque eu viajo um pouco, eu vou para lá, vou para cá, enfim. Bom, eu me formei em artes cênicas em 98 e eu fui embora, porque eu precisava me encontrar, na verdade. Arrumei uma desculpa bem bonita para minha família, que demorou muito tempo para algumas pessoas da minha família dizerem: nossa, a Paula tem uma profissão. Durante muito tempo nossa, a Paula é artista. Ai, a Paula... De onde que a Paula tirou essa história de fazer teatro, gente? O que vai ser dessa menina? Era isso que eles me disseram. Paulo, o que você vai ser? O que vai ser de você, filha? O que você vai fazer na vida? E, enfim, eu arrumei uma desculpa muito boa. Eu falei que eu ia fazer um mestrado em Londres para os meus pais. Eu tinha 24 anos naquele momento. E eu falei, vou fazer um mestrado em Londres. Me inscrevi no mestrado, passei no mestrado e fui embora. Mas daí meus pais falaram assim, você quer ir para Londres fazer mestrado? Mas a gente não vai te dar um tostão. Eu falei, não precisa. Vendi tudo que eu tinha, tudo. Fiz um bazarzão na minha casa, vendi tudo que eu tinha um carrinho, vendi o carrinho, peguei esse dinheirinho e fui embora. Aí você me pergunta, nossa, Paula, você foi para Londres fazer mestrado? Não, nunca pisei em Londres. Não fui. Essa foi a grande desculpa que eu tive para sair. Eu fui embora para a Espanha, morei durante 11 anos lá, fazendo teatro, 10 anos, desculpa, fazendo teatro, fazendo pesquisa. Foi lá que eu comecei a dar aula de teatro, me frustrando muito com fazer teatral, porque não me enchia, não era aquilo que eu queria fazer, descobrindo outras coisas, até que eu descobri que a pesquisa era a minha praia. Eu gostava de pesquisar linguagem, eu gostava muito de fazer teatro, mas o que mais me nutria era pesquisar teatro, passar meses, anos, horas a fio dentro de uma sala, ensaiando, pesquisando com outras pessoas. Enfim, aí saí da Espanha, fui embora para a Índia, fiquei 1 ano na Índia fazendo pesquisa e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, fazia 11 anos que eu estava fora, naquele momento, e eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Aí eu fui fazer teatro no Brasil. Então, eu comecei trabalhando, fazendo teatro, tipo teatro escola, pela prefeitura de Taubaté. E aí, depois eu fui ser professora de arte, numa prefeitura bem pequena, em Piracaia. Enfim, fui fazendo várias coisas e, em paralelo a isso, eu ia fazendo pesquisa junto à universidade. Entrei no mestrado e eu me lembro que logo que eu entrei no mestrado, eu ainda sou desse grupo de pesquisa que trabalha com dança indiana, e eu não sou bailarina de dança indiana, tá, gente? Eu fui para a Índia pesquisar arte marcial indiana, Kalaripayat, e que tem uma relação muito próxima à formação do ator, do artista lá. E acabei estudando um pouco de dança, sim, mas não sou dançarina de dança indiana, de nenhuma delas. E a gente estava fazendo um encontro internacional de danças indianas. Não, nacional, desculpe. Um encontro nacional de pesquisadores de dança indiana. E esse encontro, obviamente, ia acontecer dentro da universidade, com aqueles cabeções todos, né? Com um povo super legal, assim. E aí, um dia, a gente falou, gente, estava com problema para conseguir sala, para conseguir o auditório da universidade. A gente falou assim, escuta, por que a gente não vai para um céu em São Paulo? E aí, a gente foi fazer o evento acadêmico cheio de cabeções, doutores e pós-doutores, num céu, lá no Butantã. E aí, o nosso público foi a escola pública, que estava do lado, e foram eles que assistiram os nossos espetáculos, e foram os alunos dessa escola e da comunidade que estava em volta do céu, que veio participar dos nossos debates e que assistiu às nossas palestras e que frequentou as nossas oficinas. E foi muito louco para mim, porque naquele momento mudou uma chave dentro de mim.
E eu, naquele momento, eu tive certeza de que se eu tivesse que fazer pesquisa para ficar entre cabeções, eu nunca ia ser pesquisadora. Que essa minha pesquisa ela tinha que refletir diretamente na arte que eu fazia fora, né? No fazer teatral que eu levava para fora, para a comunidade, para o mundo, para as pessoas que estão fora dessa bolha da universidade. Então, eu continuo nesse lugar. Se não servir, se eu não puder trilhar esse caminho, eu não vejo sentido em fazer. Mas, por outro lado, eu acho muito importante a gente estar na universidade para a gente trilhar esses caminhos. Acho muito importante cada vez mais as pessoas irem fazer faculdade, para a gente ter mais braços e mais mãos e mais cabeças para continuar trilhando esses caminhos e para cada vez mais a gente conseguir reconhecer que a arte é um lugar de conhecimento e de reflexão, de formação de pensamento, que ela é importantíssima para a formação da pessoa, que ela é importantíssima e ela é básica para a formação de sociedades, que ela é importantíssima e básica para a formação de pensamentos críticos, independente da gente ter mais ou menos artistas, né? A arte ela é meio para, ela é uma via para que isso aconteça, né? Para que tenhamos sociedades e pessoas mais sensíveis, né? Que mais empáticos, mais próximos, né? Que a gente possa se olhar sem soberba, sem superioridades. Isso é mérito de pensamentos artísticos. A arte nos proporciona esse lugar, nos proporciona este lugar, este olhar sobre o mundo. É um pouco isso. E eu acho muito curioso e eu gosto muito de estar aqui hoje porque hoje é um dia muito importante, né? Hoje é dia 31 de março e há 57 anos atrás nós fomos tolhidos, né, por uma ditadura militar que nos proibiu de pensar, que nos proibiu de falar, que nos proibiu de existir. E quanto mais a gente possa lutar e brigar para poder continuar pensando, existindo e falando, nós temos que fazer. Então, quanto mais gente na universidade pensando, fazendo pesquisa, abrindo trilha, desmatando selva, para que pensamentos críticos e existências mais humanas possam acontecer, mais feliz eu vou ficar. Eu acho que era um pouco isso que eu queria falar. João, eu não sei como está meu tempo, porque eu falo muito, né? E falo desenfreadamente. Não, acho que tem mais uns 5 minutos, Paula, se você quiser concluir o seu pensamento, tá? Tá. Bom, era um pouco isso. Eu também não sei se eu tenho mais coisa para falar, né? Porque falei um monte. Mas eu me sinto, mas ao mesmo tempo assim, só queria dizer para vocês que eu me sinto super privilegiada também de ter conseguido trilhar esse caminho, né? Numa universidade pública. Então, acho que também nos cabe cada vez mais continuar também lutando por isso, para que essas possibilidades estejam ao alcance de mais e mais pessoas, né? Com ensino público gratuito de qualidade. Eu acho que é isso. Eu não vou conseguir preencher mais 5 minutos. Fiquei com tanto medo de ultrapassar o tempo que eu falei em menos. Não, não tem problema. O 40 minutos é o teto, né? Mas o que você trouxe aí de informação, de acúmulo de vivência, eu acho que foi bem significativo. A gente tem vários comentários aqui no chat, né? O Ana, eu sei que você está por aí. Você viu que eu caí durante um pouquinho na fala do Ricardo, depois eu voltei e não consegui mais acompanhar o chat, tá? Então, se você puder fazer esse favorzinho da gente, não sei se tem alguma pergunta, eu sei que tem bastante comentário. Tem bastante comentário. Pergunta temos uma só e é para o Ricardo, por enquanto, né? A Valdineia, ela pergunta se o Ricardo pode compartilhar 2 experiências que marcaram ao longo da jornada dele em formação, sendo uma nos tempos anteriores e alguma recente. Ela fala assim, uma nos tempos anteriores à situação atual, acredito que seja a situação de pandemia, né? E alguma recente. Você tem 2 experiências, Ricardo, que te marcaram? Experiências que me marcaram muito,
mas aí eu volto no passado mesmo, né? É o assombro de quem está iniciando o teatro, né? No sentido de se maravilhar e de se encantar. Como eu disse no início da minha fala, eu comecei a fazer teatro sem ver teatro. Então, se você dimensionar isso, você fala assim, mas por que você foi fazer teatro? E aí, no momento em que eu tomei contato com o teatro através da palavra curso, né, no sentido de vá fazer um curso, não importa qual, e como naquele momento não tinha condições financeiras para fazer nenhum curso pago, eu fui pelos cursos gratuitos, e não importava qual era o curso, né? Então, essa primeira experiência que eu tive ali com o grupo Lux Intembres, com a Marcília, com o Reinaldo, que foram professores da Unicamp, que muita gente aqui, colegas passaram, né, por esse grupo. Então, naquele momento, esse contato com pessoas que já faziam teatro, isso me trouxe uma experiência muito grande, né? Então, a primeira vez que eu pisei num palco foi como se tivesse sido picado por um bichinho, sendo, né? E aí você não para, você quer fazer isso, né? E fala, é isso que eu vou fazer da minha vida. E aí vem a sua decisão de falar assim, eu vou viver de teatro. Assim como a Paula relatou, né, que ela precisou se ir para um lugar, eu também precisei deixar a casa dos meus pais para eles entenderem que eu ia viver de teatro. Então, quando eu deixei a casa dos meus pais, eles me disseram, mas você vai morar onde? Eu falei, vou morar numa república. Então, porque era independência e ninguém poderia falar, e todo mundo sabe que artista, né, eu trabalhei muito tempo, inclusive, com o Romualdo, que onde o Roma tem uma história incrível, eu trabalhei praticamente, acho que uns 15 anos né, com o Roma, e aprendi muito nessa vivência, né? De modo que assim a primeira experiência teatral ela é muito marcante. A primeira subida no palco e o despertar para aquilo te marca. Então, para mim, o que me marcou foi o grupo que eu comecei lá atrás, né, com os sobrinhos do Lucas, porque eu era caçula da turma e as pessoas que estavam no grupo, Carlos ABC, um monte de gente, toda aquela galera toda me encantava, né? E eu aprendia muito ouvindo. Experiências que eu tive mais recentes foi com o próprio João, né, João? Eu acho que eu posso falar pela essa experiência aqui, por quê? Acho que foi o Lodo, né, João? Né? Eu estava um tempo sem atuar. As pessoas que me conhecem um pouco mais sabem o quanto que eu tenho uma desenvoltura enorme para falar. Mas, enfim. E aí eu estava um tempo sem pisar nos palcos, né? Eu não quero me estender muito. E aí eu falei, João, eu precisava meio que fazer alguma coisa, né? E aí eu falei, vamos fazer, né? Então eu considero também esse retorno e que foi uma experiência de atuação, porque até então eu me dedico até inclusive mais aos bastidores, a questão da direção teatral, é um lugar que eu gosto bastante. Mas essa vivência, né, de voltar para o palco e poder contracenar foi muito marcante para mim, porque foi uma decisão do retorno, de vivenciar aquilo e de sentir novamente esse lugar do palco, né? Então, assim, eu considero esses dois momentos importantes, tanto o começo como uma retomada de palco, né? Mas como a minha experiência é muito mais fora, né? E eu tenho um prazer enorme, eu adoro, quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar e acompanhar o processo do ator. Eu gosto de ver da onde que o ator sai para onde ele vai.
né? E eu gosto de ver o quanto ele vai se descobrindo durante o processo. Isso, e aí quando você vê esse ator, que ele vai ali evoluindo, até mesmo aquelas pessoas que às vezes estão ali na casca do ovo, e aí durante o processo ele vai quebrando aquilo, ele vai, né? E aí ele descobre, né? E descobre o seu potencial. Dali para frente é a busca, é o traçar o caminho, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Val, porque assim, assim, eu já fiz muita coisa, tive trabalhos praticamente quase diários, né, com teatro, na época que eu atuava mais, inclusive trabalhando com a companhia com Roma, viajando muito, muito mesmo, e em paralelo a tudo isso, dirigindo espetáculos teatrais, né? Mas, enfim, é um pouco esses dois lugares, Ô, né? Rick, Tanto no começo como no final. posso fazer um parênteses aí na tua fala, que é uma coisa muito, muito legal, inclusive, assim, tipo, a gente demorou bastante tempo para voltar a atuar e atuar juntos. A gente já trabalhava junto na direção da Cessa, né? Mas aí eu me lembrei de lá atrás, né? Tipo, 20 e tantos anos, nós dois lá no Teatro Municipal, que tinha uma sala lá no teatro, que era uma biblioteca, né? Então tinha vários textos de teatro e a gente passava a tarde lendo vários textos de teatro, geralmente de duas personagens, porque a gente tinha essa vontade de montar alguma coisa nós dois, né? Eu lembro muito de um texto que se chamava Ratos de Porão, que tinha 10 palavras, 9 era Ratos de Porão no texto. Esse é um momento que, para vocês terem uma ideia da busca, né? O Teatro Municipal tinha uma biblioteca na época, né, João? Sim. Havia uma biblioteca. A gente ia para aquela biblioteca e fuçava todos aqueles livros, lia, buscava peça, né? E era muito bacana, né, esse contato. Mas eu queria dizer assim, só para finalizar, que assim, eu estou muito contente de poder rever a Paula aqui e ouvir a tua fala, né? Fiquei aqui, passou um filme, viu, Paula? Me lembrou muito as nossas discussões em sala de aula e na sala dos professores ali, hein? Muito bom, muito João, bom. Saudade de prosear com você, Rica. temos uma pergunta para os dois palestrantes. Aí eu vou ler, depois vocês decidem quem vai começar primeiro. Qual mensagem vocês poderiam deixar para aqueles que estão iniciando ou estão em formação neste momento tão incerto, a fim de motivar a continuar? Ou uma dica que fortaleça, que mantenha a esperança, que mantenha a sua esperança, na verdade, uma dica que fortalece vocês, que mantém a sua esperança, que vocês poderiam compartilhar com a gente. Fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro. Eu sinto assim, tem uma fala da Fernanda Montenegro que eu gosto muito, e que ela faz uma referência à questão das escolhas teatrais, né? Do caminho. Devo ou não fazer? Devo fazer uma segunda faculdade? Eu não devo? Enfim. Mas, para quem quer seguir teatro, se um dia você tiver alguma dúvida, ou se você sentir que está faltando alguma coisa, é porque você já foi picado por esse bichinho. E isso vai correr na sua veia. Se você sentir falta, é porque você tem aptidão e vocação para o teatro. Então, segue em frente. Não é uma carreira fácil, nós todos sabemos. É nadar contra a correnteza quase o tempo todo. E mais, é você pensar que muito está nas suas mãos, né? Você precisa entender que você vai ter que remar junto com outras pessoas e vai ter momentos que você vai ter que remar sozinho para poder seguir nessa trilha, porque é uma carreira das mais antigas, uma carreira linda, cheia de ilusões, mas é uma carreira muito gratificante, porque, como a Paula colocou, essa questão de você pensar na humanidade,
Nós chegamos nesse lugar da representatividade, da fala e da reflexão, né? Então, trabalhar dentro dessa ideia da reflexão e entender que nós precisamos refletir sobre as coisas é uma função artística. Basicamente é isso. Paulinha? Eu diria que... eu diria assim, não desiste porque vale a pena, sabe? Vale muito a pena porque eu acho que a arte só existe porque a vida não se basta. Não é minha essa frase, mas eu acho ela genial. A arte existe porque a vida não se basta. Tipo, a vida é muito maior do que o que nós pensamos que é vida. E aí a arte dá conta desse lugar. Então, é uma profissão que ela é muito ingrata em muitos aspectos. Nós, nessa pandemia, todos os artistas sofremos horrores, né? Mas somos muito fortes, né? E temos uma capacidade de resiliência muito grande. Por isso que a gente se reinventa. Então, eu diria, não desiste, vale a pena. Obrigado. Tem mais alguma coisinha aí, Ana? Aí temos os comentários, João, muitas pessoas, ex-alunos até, né, dos dois, e o pessoal falando super bem das falas e das reflexões que as falas proporcionaram, mas perguntas nós não temos mais. Eu vi aqui um comentário da Viviane que eu gostaria de trazer para a discussão, que faz parte disso que a gente tem falado ontem e hoje, inclusive, né? Porque esse nosso encontro, como eu disse ontem, acho que é uma das primeiras vezes, o Pedro aqui também pode confirmar, que a gente traz algum assunto nesse sentido, com essa temática, para dentro da escola do Legislativo. E a ideia de trazer essas conversas, essas experiências, ela é apenas de mostrar que existem vários caminhos para a formação. De repente, nem todos têm a possibilidade que a Paula teve de fazer uma universidade. Não que a universidade seja melhor, mas para a minha realidade, eu posso fazer o curso técnico que está aqui, né? E aí, com o curso técnico, eu já tenho o meu registro profissional, já posso ingressar no mercado de trabalho, como disse o Ricardo, né? Outros nem o curso técnico tem possibilidade de fazer, porque não bate horário, porque não consegue, enfim, vai estudando. O estudo ele é muito importante na formação do ator, independente de qual caminho ele venha a seguir. Por isso que eu disse que lá atrás, eu e o Ricardo ficávamos estudando texto e até vendemos programinha da peça de teatro, na peça do Paulo Altran, porque a gente queria assistir, não tinha dinheiro para pagar o ingresso, nós falamos para o rapaz, a gente vende os programinhas e você deixa a gente assistir a peça. E assim foi. Então, eu acho que tudo é muito assim da motivação que a pessoa tem para aquilo. Mas estou falando tudo isso por quê? Porque o projeto Movimentação Cultural, que o Pedro citou, inclusive, ele é um projeto que possibilitou para muita gente a iniciação nas artes, seja no teatro, na dança, no artesanato, inclusive, né? E a gente tem vivido assim um período aqui que está bem difícil para a área da cultura, está mais difícil ainda do que poderia estar, porque os projetos eles foram tirados do ar. Estou falando isso porque a Viviane fez um pedido aqui, Pedro, não sei se você conseguiu acompanhar no chat, mas ela diz assim, Pedro, junto com o mandato coletivo, ajudem a voltar com a movimentação cultural, esse projeto não pode morrer. E não pode mesmo, Vivi. Ele já é um projeto que começou bem lá atrás, com outro nome, inclusive, né? Mas que se manteve nessa última administração, né? Às vezes de uma maneira que a gente até poderia ter sido melhor, poderia ter sido de tal forma, mas ele existia. Agora não existe mais, né? Então, eu queria, não sei se o Pedro também quer comentar alguma coisa a respeito desse assunto especificamente. Pedro, fique à vontade. Com certeza eu quero comentar esse assunto, porque eu acho que um dos grandes equívocos da Secretaria de Cultura foi parar a movimentação cultural. Porque, na verdade, como você bem lembrou, isso se transformou aqui em Piracicaba numa política de Estado e não de governo. Porque isso veio ao longo de vários mandatos, inclusive só mudou o nome, mas a essência, o trabalho era o mesmo. Então, você dava oportunidade não só de inserção na cultura, e aquilo que a gente estava falando, de participação, de conhecimento, porque para a pessoa adquirir arte, né, Paulo, me corrija se eu estiver errado,
Para a pessoa conseguir absorver, para conseguir entender, ela tem que pelo menos conhecer o mínimo, né? Então, a movimentação cultural dava essa oportunidade de levar um balé, um sapateado, teatro, desenho. E olha os nomes que a movimentação cultural e o nome anterior, Cultura nos Bairros, trouxeram para a cidade por contato com essas pessoas. Então, eram professores de extrema capacidade, não era nenhum cargo político. É claro que, como o João falou, tinha muita coisa que podia melhorar. E como toda política pública, ela pode ser melhorada. Agora, cancelar, parar, eu acho que foi um grande equívoco dessa gestão. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, aí que existe a possibilidade do retorno no segundo semestre, né? Segundo informações que a gente recebeu. Nós estamos monitorando, eu acho que o João, lá com o pessoal do mandato coletivo, deve estar monitorando isso também, porque não é justo com as crianças. O Ricardo acabou de falar, quantas pessoas que não tinham condições de pagar e ter um curso, não é? A questão é às vezes nem tempo, né, João? Às vezes não tem condição de pagar um curso. E tinha lá uma iniciação, um primeiro contato. Então, eu acho que, não só a movimentação cultural, nós tivemos outros exemplos na Secretaria de Esportes, por exemplo, com os convênios de iniciação esportiva. Mas, enfim, eu acho que a cultura ela precisa ser revista, essa questão da movimentação ela precisa retomar, porque outra coisa que eu lembro muito, nós tínhamos a Daniela, que ela dava artesanato em jornal, aula de artesanato em jornal, acho que vocês devem lembrar dela. E ela me contou, e ela me apresentava nas prestações de contas, nos balanços que a gente fazia, nas análises nos feedbacks que a gente tinha dos alunos. Ela me contou que ela tinha uma turma num dos centros culturais com 8 alunas. Das 8, 3 faziam tratamento psicológico, inclusive com tarja preta. Dessas 3, depois de um ano, 2 pararam de tomar remédio por coincidência, por conta logo após as aulas de artesanato, por conta dessa convivência, da conversa, enfim. Mas é triste ver essa decisão tomada, e a gente espera que isso seja revisto. Exatamente. E eu trouxe também a pergunta da Vivi, porque como estamos falando de formação, né, do ator, o Movimentação, repito, era um espaço que permitia, inclusive a gente tem grandes exemplos, né? Tem a nossa querida Carmen Montebelli, que ontem participou, não sei se ela está por aqui hoje, que ela começou lá atrás com o Ricardo, depois com o Washington no Movimentação, aí ela partiu, mudou de cidade, fez Senac em Araraquara, voltou para cá e agora estava na Seta, que também está com o contrato suspenso, porque eu pedi a minha exoneração, né, a rescisão do meu contrato, por conta de estar no mandato coletivo, e a partir disso não se fez mais licitação para a contratação de uma direção artística. A Seta também é um espaço de aprofundamento, inclusive, de pesquisa, onde as pessoas têm um pouco mais, os alunos, os integrantes, têm mais tempo para pesquisar, se debruçar sobre determinado assunto. Então, Vivi e demais pessoas que estão aqui, nós temos nos esforçado, sim, temos dialogado bastante com a Secretaria, para que esses programas sejam considerados essenciais não só para a formação do artista, mas como vivência artística, como bem disse o Pedro. A gente não precisa só formar artistas, a gente precisa possibilitar que as pessoas tenham contato com a arte e possam se tornar apreciadores artísticos, das obras artísticas, né? Então, isso é muito importante. Só complementando a sua fala, para você ver como que é uma política pública de Estado e não de governo. Então, você tem a formação, depois você tem o aperfeiçoamento e paralelo a isso, a criação de público. Que daí você possibilita que o ator, ou o músico, ou o artista plástico, ele tenha uma oportunidade de mostrar aquilo que ele aprendeu, aquela profissão dele, que viver de arte aqui no Brasil é tão difícil. E a gente fez isso em Piracicaba ao longo dos anos, ao longo dos governos. Então, isso não pode parar. E acontece isso, nós temos isso na dança, nós temos isso na música, nós temos isso no teatro, e infelizmente está sinalizando para parar tudo, travar tudo. Mas como hoje o nosso assunto aqui está com a Paulinha e com o Ricardo, né, sobre a formação, eu acho que isso que a gente está conversando, Pedro, inclusive, e as pessoas que estão aqui participando, é um assunto que dá um debate muito bom, né, e importante, a participação popular nesses debates, né, nessas conversas, para que também tragam força para o nosso trabalho institucional lá dentro da Câmara. Né? De repente, a gente pode combinar, aí, quem tiver interesse, fazer um fórum, né, em defesa da cultura de Piracicaba, né, e trazer esses assuntos para serem discutidos com a população. Né? Enfim, a Silvinha está por aqui também. Né? Oi, Silvia. Falar um oi para o pessoal aí, fica à vontade, que a gente já vai se encaminhar aí para as
para as questões finais. Oi, gente, boa tarde. Desculpa, só consegui. Eu entrei um pouquinho antes no celular, que eu estava dirigindo, caí. Agora entrei pelo computador, só para falar um oi para vocês. Tenho certeza que está sendo, deve estar até acabando, né? Já vi aí os comentários. Super produtivo. Queria só agradecer aí ao Ricardo Araújo, a Paula Ibanez. Eu peguei um pouco da fala da Paula, depois eu peguei um pouco dos comentários, então deve ter sido maravilhoso. Aí eu ontem consegui ficar o tempo todo, hoje, infelizmente, eu tinha uma consulta no meio aí, mas deve ter sido ótimo. O Pedro está aí, o João está aí, a gente está à disposição, vamos fazer mais debates desse nível, com essa temática e com outras temáticas. Também teve uma live do Parlamento Aberto hoje sobre a escola, eu falei a 13h sobre a escola da Câmara. Então, obrigada aí aos dois que conversaram com a gente essa tarde aí. Imagino que tenha trazido experiências lindas aí de vida, profissionais e etc. Obrigado mesmo. Obrigada, João. Rix, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade. Acho que esses debates são muito interessantes, no sentido de que, principalmente na questão da formação, e pensar que a formação vocacional ela é importantíssima, né, dentro dessa perspectiva inicial, né? E aí a SETA, do qual eu também, né, praticamente participei da primeira turma, da fundação da SETA, então, assim, acho que todos nós aqui que trabalhamos com teatro, a gente tem um carinho muito grande pela SETA, a movimentação cultural, como você falou, a Carmen, eu me lembro da Carmen, acho que talvez ela era uma, né? Então, assim, aquele começo ali nos centros culturais, também dei aula ali nos centros culturais durante 2 anos, ali no Mário 1º de maio. 1º de maio, perdão. Aqui. E naquela época tinha uma demanda tão grande, para vocês terem uma ideia, esse grupo que surgiu e deu continuidade depois, no 1º de maio, eu dava aula à tarde, e algumas, 4 pessoas vieram me procurar, falaram, Ricardo, não tem à noite, aí nós abrimos uma turma à noite. E aí a turma da noite eram 14. Esse grupo, Pirando em Cena, foi formado em 2007, depois o Washington deu seguimento e tanta gente já passou por ali. Então, eu quando olho para isso e olho para a minha história, e eu sei que a minha história é o resultado de políticas públicas, que é no sentido de você ofertar e dar oportunidade, e aí você tem alguém que está começando e que está descobrindo. Então, todas essas iniciativas são muito válidas, não pode deixar de acontecer. Mais tarde, se a pessoa quer seguir um curso técnico, ela pode começar ali, ela pode também partir para o curso técnico, depois ela pode ir para a faculdade, ela pode criar a sua história dentro do teatro. E quem tem a ganhar com tudo isso é o próprio desenvolvimento da cultura no interior. Piracicaba é um solo fértil de artistas, nós sabemos disso, né? Então, é preciso, sim, é preciso cuidar. Então, mais uma vez, assim, obrigado mesmo pelo bate-papo, pela conversa, pela oportunidade de encontrar a Paula, que há tempo que eu não via, né, virtualmente, grande parceira de trabalho, enfim, é isso. Obrigado ao Pedro, à Silvia e a todas as pessoas, né, que acompanharam até agora. Obrigado, Rick. Só reforçando aqui, a Érica colocou para a gente no chat aqui o link para vocês responderem, né, a ficha da avaliação do encontro, e aí, então, também depois a sequência disso seria o certificado para quem tiver interesse em obter o certificado, tá bom? Não deixe de responder essa ficha, porque é através dela que os certificados vão ser emitidos, tá bom? Paulinha. Oi. É que eu demoro para achar o botão do... Não. Você tem mais alguma coisa para complementar? A gente já está se encaminhando para o final, né? Temos aí 14 minutos. Eu queria só agradecer profundamente o convite. É muito prazer, Silvia, em estar te conhecendo virtualmente. É um prazer poder estar aqui, falar, conversar.
E eu concordo, sim, com o Rica e com vocês, quando vocês colocam essa questão das oficinas, dos cursos, né, todo o trabalho maravilhoso que a movimentação fazia aqui em Piracicaba, a importância da seta. O tempo que eu fiquei no Senac com o Rica, muitos de nossos alunos só chegavam no curso técnico porque tinham feito uma oficina no movimentação, porque tinham feito um curso de iniciação com a Fátima lá no SESI, né? Então, e assim, independente depois se essa pessoa vai ser ator, atriz, mecânico ou médico, o fato de ter convivido, vivido, experienciado a arte, eu tenho certeza absoluta que vai fazer dela uma melhor pessoa. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que continuar se unindo e lutando para que isso seja possível em todas as esferas, né? E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, João, querido parceiro. Obrigada, Tamo junto. Silvia. Um prazer te ver, Rica. Muita saudade de conversar com você, de trocar com você, aqueles papos que não acabavam nunca. E é isso. Obrigada, gente. A gente que agradece, Paula. Antes de passar para o Pedro e para a Silvia também, né, fazendo as considerações finais, queria saber, Ana, se lá no YouTube apareceu mais alguma questão. Não, João, não temos questões, não. Tá, tranquilo. Então tá bom. Obrigado, Ana. Várias pessoas comentando aqui, viu, gente? Pessoal com saudade, emocionados com as falas que vocês trouxeram. Como a Paula também bem disse, também essa questão dessa data que hoje algumas pessoas ousam comemorar, né? E, enfim, quanto mais atitudes como essa forem aparecendo e a gente e deixando, pior vai ser para a gente. Então, a gente também tem que se posicionar no sentido do nosso pensamento a respeito dessa questão aí, né? Desse golpe que o Brasil sofreu muito tempo atrás, esse golpe que o Brasil está sofrendo novamente, as pessoas parecem não perceber, né? Enfim. Queria dizer também que, assim, ó, esses 2 dias, essas 2 tardes, né, foram maravilhosas para a gente se rever, para a gente conversar, bater um papo sobre aquilo que a gente ama fazer. Temos outros vários e várias amigas e amigos do teatro que poderiam estar aqui com a gente. A escola deixa a abertura para que também as pessoas apresentem propostas dentro dessa temática, né, para a gente poder realizar. Tenho certeza que logo tudo vai passar e a gente vai poder voltar com os nossos encontros presenciais lá na escola, que é um espaço muito gostoso também de estar ali junto, né? É isso, agradecer a cada um que participou aqui com a gente, dentro aqui da sala, que participou acompanhando pelo YouTube, né? E novamente reforçar para que vocês respondam a ficha e acompanhem a programação da escola nas redes sociais, tá? Eu queria passar agora para o Pedro também, fazer as considerações finais para a gente ir encerrando. Por favor, Pedro. Eu também apanhei do botão aqui, Paulo. Obrigado, João. Obrigado, Paula. Obrigado, Rica, pela oportunidade. Eu acho que a formação é fundamental em qualquer segmento. Acho que você forma público, você forma ator, você forma cidadão com a arte, com a cultura. Acho que isso é o nosso papel como agente público, fortalecer as políticas públicas que atendem de fato a população e com resultados. Então, acho que, como a Paula foi feliz em dizer, quantas pessoas já passaram pelos cursos e que iniciou lá na movimentação ou no Cultura nos Bairros. Então, acho que a gente pode ter isso como referência, como uma boa referência aqui para Piracicaba. Agradecer a presença de todos vocês que acompanharam esses 2 dias, deixar aberta a escola para propostas, para questionamentos, enfim, nós estamos à disposição para a gente traga, num futuro bem próximo, né, João? A presencial, que é o que a gente gosta, que foi a Paula que disse a questão do cheiro, do calor, da presença física, é fundamental para o ser humano, na minha opinião. Então, que a gente tenha em breve. Porém, a gente tem que lembrar também que essa transformação que nós estamos vivendo, de presencial para virtual, também faz com que a gente se fortaleça e cresça, né? Então, acho que meu pai fala muito isso, que a gente dá mais valor para o ser humano quando a gente passa a conhecer as dificuldades da ausência do ser humano. Eu acho que isso nós estamos tendo uma grande dificuldade, a ausência um pouquinho da humanidade nas pessoas, que está aflorando. Que a gente consiga
brigar contra isso, que a gente consiga diminuir isso e que aflore o verdadeiro sentido da humanidade, que é o calor humano, que é o amor, que é o carinho, que é a empatia entre as pessoas. Que a gente possa fazer isso, não só como agente público, mas como cidadão e como pessoas. Obrigado a todos. Obrigado, diretora Silvia. Senão eu vou parar de falar aqui, senão a minha diretora puxa minha orelha. Um grande abraço a todos. Imagina. Silvia, você quer também fazer a finalização da sua fala? Então, imagina, acho que todo mundo já falou tão bem, falou tanto, está todo mundo emocionado aí, ó, só essa fala da Paula. Paula, prazer, viu? Você falou muito prazer aí. Ricardo também, acho que a gente já se viu por aí, eu sempre estou nas rodas de samba, hoje eu até falei isso, Pedro, falei assim, nossa, para quem gosta de uma roda de samba, o presencial na escola é muito bom, né? Você tá junto, nem tinha ouvido a questão do cheiro, da voz, mas assim, é isso, a gente está esperando essa volta, mas enquanto não volta, estamos aqui nesse momento online e também propicia, né, a vir pessoas de longe, né? Às vezes pessoas que... Outro dia tinha uma pessoa do Acre numa roda de conversa sobre água, na segunda-feira passada. Então, isso é bom também, né? A gente podia pensar no híbrido, né, Pedro? Depois de continuar híbrido. E aí a gente... Mas acho que só agradecer aos dois aí, pegar essa fala da Paula para terminar, só o simples contato com a arte já faz uma pessoa melhor, né? Já faz a pessoa ser melhor. E é isso mesmo. Eu tenho um filho que é músico. Eu sou engenheira civil, mas eu sou canceriana, então super romântica também, adoro uma cultura. E às vezes eu brigava com o Luca, né? Ele fez colégio Piracicabana né, vida inteira, que meu ex-marido dava aula lá. Então, ele tinha aula com a Begão de teatro, ele adorava, ele ficava mais nas aulas de teatro, música, do que... E ele foi fazer música, né? Na verdade, ele é músico, ele é um apaixonado pela arte aí também. Eu fui também, nesse meio tempo aí, aprendendo a gostar muito e acompanhá-lo, e assim, eu adoro essa questão cultural. Isso, né, nos deixa mais sensíveis e nesse momento ainda que nós estamos passando, acho que a gente realmente está sentindo falta disso tudo, mas acho que essas 2 tardes, essas rodas de conversa que o João propiciou aí para nós, acho que deu um alento também. Acho só agradecer isso, Pedro, obrigado aí, quando um não está, outro está, para estar acolhendo o pessoal aí que vem debater na escola, acho que é isso. João, brigadão, e vamos trazer mais. Vocês mesmos podem propiciar mais alguns debates, outros temas, outras rodas daqui a um tempo. Olha, tá bem legal. Obrigada e boa tarde. Bacana, Sil, obrigado. Ontem também tinha acho que alguém que era de Ribeirão Preto participando, tinha um pessoal de outras cidades aqui, né? Como o Pedro disse, esse formato online aí também possibilita chegar um pouco mais longe, né? Atender um pouco mais de pessoas. Bom, mas é isso, gente. Então, Paulinha, Ricardo, muitíssimo obrigado. Contem sempre com a gente. A Paula está sempre atuante lá, né? Com o mandato coletivo, também sempre trazendo algumas demandas. É isso aí. E bora amadurecer a ideia, Pedro, da gente bolar aí um fórum em defesa da cultura de Piracicaba, né? E poder trazer essas questões para dentro da casa, discutir com a sociedade civil, né? Tudo isso. Pessoal, vocês estão vendo que o mandato coletivo atua mesmo, né? O João já me deu um trabalho do fórum e a Silvia já me deu um trabalho dos cursos híbridos, né? Então, o trabalho é nosso lema. Vamos lá. É tudo para o melhor da cidade, né, gente? É isso aí, né, Pedro? Nós vamos juntos, vamos todos juntos, todos nós. Né? A união faz a força, já dizia, né? Então,